Quero convidar uma pessoa. Ela é Head of Community na IBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É fundadora da Tribus Co. e da Comu, empresa especializada na criação e gestão de comunidades. Foi finalista no Community Industry Awards em 2022 como o melhor B2B Community Professional. Ela é professora e tutora do curso de gestão de comunidades da IBAC. Fundou e administrou a Colmeia Community, comunidade de startups em Uberlândia, por 3 anos. Fui convidado, inclusive, pelo governo do estado de Minas a replicar o modelo construtivo em mais de 30 cidades no interior do estado. Ela também gerenciou a comunidade de fundadores de startups investidas da Bossa Nova Investimentos. Ela é TED Speaker, é mentora, coordenadora, júri na Startup Weekends, hackathons e outros eventos tecnológicos. Quero convidar minha amiga Jane Medeiros. O pessoal realmente fez a lição de casa e olhou o LinkedIn, né? Tá toda a minha história aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Aí, agora sim. Bom, eu vou começar agradecendo, né, o convite da Piuí, do todo o time, para estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre comunidades. E se não fosse a fala do Adriano, assim, de que o mercado não tem espaço mais para isso, eu ia sair daqui agora e virar corretora. Porque, olha... demais, hein? Querer ganhar uns 800 mil por mês aí vai ser bastante interessante. Mas deixa eu me apresentar, eu sou a Jane, desejar uma feliz quarta para vocês. E eu vim aqui hoje para falar, então, como que as comunidades, né, aceleram essa descentralização na nova economia. Mas queria dar parabéns primeiro hoje para todos os engenheiros ambientais que tem aqui. Tem algum? Não, né? Mas hoje é o Dia Mundial do Engenheiro Ambiental, mas eu vou aproveitar essa minha semi-piada para fazer um check-in com vocês. Como é que, só para eu conhecer, assim, esquentar, como é que nós estamos aqui? Quem é de operadora? Quem é de corretora? Quem é de health tech? Founder, stakeholders, hospitais, laboratórios, clínicas? Quem é da comunidade do Cubo? Quem veio só pelo café? Não? Então, tá bom. Bom, pessoal, só para a gente alinhar, então, a nossa agenda, né, o que eu tenho 30 minutos aqui para falar com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são, né, as comunidades corporativas, depois eu trago um pouquinho do conceito aí, né, de todas essas novas tecnologias, blockchain, DAOs, né, e as 3 webs que a gente já viveu até aqui, e como que a gente conecta, então, todas essas pontas, né? Mas deixa eu me apresentar rapidamente, apesar da intro maravilhosa de Vag, então acho que eu vou pular, mas eu sou a Jane de Jennifer, tá? Mas eu sou Jane desde a faculdade, né? Acho que é muito difícil a gente ter que ficar 2 N's, Y, 2 F's, é um nome muito complicado. Então, facilitei desde 20 anos atrás para a Jane, assim, as pessoas me reconhecem. Sou fundadora da Comu, né, já falamos aqui da Ondec, enfim, eu não vou repassar todos esses detalhes, mas eu queria falar para vocês que eu cheguei até aqui num mercado que é muito novo, né? Então, o mercado de comunidades, ele basicamente está saindo da adolescência, né? Ele é um mercado de 15 a 20 anos, mais ou menos, e eu conheci esse mercado em 2010, né, quando eu comecei a empreender como startup, né, que é a Empio, que nem está aqui mais, mas tudo bem, era muita coisa. E foi naquele momento, né, que eu procurava pessoas para compartilhar as minhas dores de uma comunidade, eu não conseguia falar com ninguém, não tinha profissionais nessa área. Então, a gente basicamente fez benches externos, né, Vale do Silício e tudo mais. E eu não tinha muito essa referência de com quem trocar sobre o mercado, né, era muito difícil. Sei lá, a gente era um grupo de 6, 7 pessoas, uma microcomunidade. E depois disso, né, muito tempo compartilhando, tentando entender esse mercado, a gente foi fazer o quê? Formar essas pessoas. Já que eu não tenho essas pessoas, vamos dar aulas sobre comunidade, afinal, todo o conteúdo é em inglês, e no Brasil a gente tem essa barreira. Então, eu fundei a Tribus para a gente compartilhar esse tipo de conteúdo, cursos, etc., para formar esses profissionais gestores de comunidade. Passou 2 anos, eu formei mais de 200 alunos. E aí o mercado não sabia o que era. Então, esses alunos iam para as empresas, eles ficavam lá 6 meses, a 1 ano, 2 anos, sem conseguir uma estratégia de comunidade, né, sem conseguir aplicar
fluxo, né, completo de uma criação, moderação, gestão e continuidade de uma comunidade. Então, no último ano, a gente fundou a Comu, né, que é justamente para suprir esses 2 pontos. Então, a Comu ela é uma empresa que cria, modera e gerencia comunidades, né, agindo como um pilar estratégico. Afinal, aqueles community managers que eu falei para vocês que têm 10, 12 anos de mercado no Brasil, não conseguiam absorver toda a demanda, né? Então, a gente atua como um pilar estratégico das empresas para que essas comunidades sejam sustentáveis e bem-sucedidas no longo prazo, né? E aí a gente faz o quê? Conecta aqueles alunos que a gente formou, trabalhando no formato de Community as a Service. E aí eu vou aproveitar esses 2 minutos aqui e agradecer o meu publi, mas sigam a Comu, que por enquanto vocês estão prestando atenção na palestra, comu.co, vocês acham no LinkedIn e no Instagram, e Jane Medeiros, vocês acham também a mim no LinkedIn e no Instagram. Mas bora lá, que foi só um publizinho aqui, porque eu queria falar para vocês do desafio da gestão de comunidade. Vocês devem estar pensando, o que essa menina veio falar aqui, né? Afinal, a comunidade hoje é muito aliada ao quê? Mercados territoriais, favela, né? Nunca se olha a comunidade estratégica e corporativa, né? O que é isso, Jane? Então, vamos lá, vamos ter aula de sociologia, né? A gente nasce para viver em sociedade, certo? É amplo, é abstrato. A gente não é ninguém quando a gente nasce. E a gente começa a fazer o quê? Se sentir parte de menores relações. E aí que a gente começa a se relacionar nas comunidades, que é um grupo de pessoas que coexistem, se relacionam, interagem e têm alguma semelhança. Qual que é a primeira comunidade que a gente passa na vida? Família. E depois? Escola. Eu ainda acho que, na minha época, ainda era a minha comunidade de bairro, que a gente brincava à tarde na rua, né? Depois a escola, depois a faculdade, depois nossa empresa, né? A nossa empresa é uma comunidade. Só, a gente está coexistindo ali por quê? A comunidade, a empresa está entregando um produto, um serviço, e a gente está ali para fazer isso crescer. Então, afinal, as comunidades corporativas existem. Mas, se a gente olhar, né, para o passado, aí, a gente tem comunidades indígenas, Harley. Quem é harleteiro aqui, como eu? Só eu? Meu Deus. Tem uma pessoa ali, socorro. Né? A Harley, a gente não compra a Harley, né? A gente compra a comunidade. Sentir o vento no rosto no domingo, com uma galera toda tatuada e cheia de roupa de couro. Né? É para isso que a gente tem a Harley, porque a gente é rebelde. Né? Os coworkings, o Cuba é uma comunidade, né? Uma das primeiras que a gente teve no Brasil, né? Um hub de inovação. As comunidades territoriais, então, parece meio abstrato, mas não é, não. Minha mão é muito pequena, gente. Eu estou segurando 3 coisas, mas eu vou dar um jeito. Bom, então, depois dessas comunidades, né, que a gente está falando que têm semelhanças comuns, as empresas começam a olhar para isso de uma forma muito estratégica. Afinal, a empresa é uma comunidade, né? E aí, como que a gente consegue trabalhar essas relações humanas, não só com os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, mas também com clientes, fornecedores, stakeholders, investidores, né? São todas grandes redes. E a gente pode trabalhar isso, sim, no formato de comunidades. Mas acho que, bom, só lembrando, né, o que caracterizam as comunidades? Senso de pertencimento, né, aquela questão de vestir a camisa, fazer parte de uma delimitação geográfica, talvez. Tem rituais de troca. Tudo bem, Adri? Colaboração, cocriação, né, e tudo que o Adriano falou que o mercado de vocês precisa. Né? Afinal, está tudo centralizado em mãos de pessoas, poucas pessoas, né? Poucos stakeholders, vamos falar assim. Mas, como eu falei, né, a relação cliente-empresa, funcionário mudou. Né? A gente pode, também, de novo, eu fico entregando a minha idade aqui, mas quem recebia vendedor de purificador de ar em casa? Né? Essa é a nossa primeira relação com venda. Depois, a gente começou a comprar maquiagem por revistinha, como é que chama aquele? Catálogo. Né? Depois veio a grande revolução da inbound, um funil gigante, um processo de funil de vendas que demora, que não traz lead qualificado. Aí vamos criar o outbound, então, é voltar a fazer visita para cliente, vamos almoçar, vamos tomar café. Aí veio a ABM, que você foca em uma pessoa, mas e como é que você coloca esses clientes para conversar entre si? Né? Como é que você conecta? Então, não tem nada mais
vamos falar assim, potencial transformador, de que pegar um ABM que você foca em um cliente, traz esse cliente, e depois que chega o segundo cliente, você começa a conectar entre eles, né? Poder de troca entre eles, e manter esse relacionamento, ter esse senso de pertencimento, engajar e nutrir essas pessoas, né? E aí isso é muito a questão de um dos tipos de comunidade que eu vou mostrar para vocês, que inverte o funil de vendas, praticamente. Então, as comunidades corporativas, né, ou empresariais, estratégicas, nada mais são do que comunidades que são criadas, né, de forma não orgânica, né? Então, a empresa investe dinheiro, headcount, times, para promover essas colaborações, essas conexões, sejam elas entre colaboradores, entre clientes, fornecedores, stakeholders, ou para atrair novos colaboradores, novos clientes, porque a gente tem uma infinidade de estratégias de comunidade para aplicar na nossa empresa. Então, assim, coisas que a gente pode se beneficiar utilizando, né, essas estratégias. A gente consegue identificar a tendência de mercado de uma forma muito mais rápida, porque você está cheio de gente falando sobre o seu produto, seu serviço, né? Então você acaba tendo informações valiosíssimas, né? A gente pode reduzir, numa comunidade de suporte, por exemplo, o custo de suporte ao cliente. Ao invés de ter aquele monte de atendente de telefone, vocês devem fazer parte de alguma comunidade de suporte aqui. iPhone, Google, Nubank, Pipefy, né? Ao invés de você ligar lá na empresa para tirar uma dúvida, você posta num fórum e um outro cliente te responde, né? Então, isso reduz drasticamente o custo de suporte do seu cliente. A gente pode identificar personas, né? A gente economiza tempo de atendimento. A gente fideliza cliente, né? Que parece que é uma coisa que vocês fazem bastante, né, no mercado da saúde. A gente precisa fidelizar, né? Precisa cultivar relações, precisa nutrir, precisa entregar valor, como o Adriano disse. De novo, se você está numa comunidade, você recebe feedback em tempo constante. Qualquer coisa que der errado nas redes sociais, em qualquer evento, a comunidade sabe primeiro, né? Pessoas compartilham conhecimento, compartilham melhores práticas, criam novas soluções, né? Então, um pouquinho do que o Wagner apresentou na minha experiência. Nas comunidades startups, coloca 2 founders, 3 founders. Na Bossa, a gente tinha 250 founders na comunidade. Era muito produto cross-selling, era muita troca entre clientes, era muita coisa sendo gerada entre eles, e eu estava ali só como uma facilitadora, né? Então, as comunidades elas trazem muita estratégia e muito diferencial competitivo para as empresas. E nos últimos, né, como eu disse, o mercado tem 15 anos, vamos falar que nos últimos 10, né, 12 que eu tenho experiência, eu acho que no Brasil a gente começou a amadurecer. Então, era um mercado que estava crescendo, né? Igual eu falei, eu mesma ajudei a formar 200 CMs. As empresas começaram a fazer, mas tiveram 3 momentos que eu acho que foram importantes para a gente falar dessa popularização das comunidades. Primeiro foi em 2015, né? Que startups no Brasil, só tinha startup, todas, Cubo nasceu, inovativa, todos os programas de aceleração, e a gente pegava muita referência da comunidade, grande comunidade, Silicon Valley, e outras. E aí hoje no Brasil tem tantos valleys, eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Acarajé Valley, o Pão de Queijo Valley, né? Todas. Lá em Uberlândia é o Uber Hub, o que eu ajudei a fundar. A gente não foi para a onda do Valley, não, mas a nossa comunidade de startups é muito forte até hoje. E esse foi um momento assim que as pessoas começaram a entender, né? O founder, as startups, empreender é sozinho, é solitário. Então, você coloca founder com founder. Aí você leva todo mundo para um hub como o Cubo. Aí você começa a verticalizar os mercados das startups, põe em Construtech, põe em Health Tech. Então, as coisas começam a acontecer, né? É uma rede, um ecossistema muito rico. Esse monte de gente junto consegue, na prefeitura, cobrar melhores taxas para abrir empresas. Então, isso movimenta assim, o mercado como um todo. As comunidades, fazendo esse potencial em rede, transforma o mercado todo. E acho que é esse o que vocês estão fazendo aqui hoje, promovendo uma mudança, promovendo um desconforto, para começar a trazer ações, né, que vão refletir nesse impacto que vocês vão causar. E essa é uma comunidade. Já acho que a gente pode montar uma comunidade do Piauí Talks. Mas bora lá. Um outro momento assim, que popularizou demais
foi em 2019, quando o Facebook mudou a missão e a visão deles. Então, se antes eles queriam tornar o mundo aberto, conectado, eles começaram a falar que você precisava estar numa comunidade, afinal, o feed deixou de fazer sentido. Você só entrava no Facebook para entrar em alguma comunidade, postar, vender, pegar alguma informação de interesse que você tinha. E aí eles levaram isso para aeroporto, ponto de ônibus, e as empresas começaram a entender que elas precisavam criar suas comunidades. Afinal, antes, as marcas eram um perfil, certo? No Facebook. Tem o perfil lá, o pessoal começava a reclamar nos comentários. Isso não era uma comunidade, é uma rede social. As empresas, para se relacionarem, nutrirem e terem a confiança dos seus clientes, stakeholders, eles precisaram criar a comunidade, com regras, rituais, entrega de valor, conteúdo qualificado. Então, teve essa transformação que popularizou muito a estratégia de comunidades aqui no Brasil. E o terceiro e fatídico momento, que eu acho que também deu um upgrade muito grande, foi a pandemia. Todo mundo foi para casa, você precisava reter seu cliente, não tinha como visitar o cliente, seu time estava todo mundo burnoutando, estava todo mundo doido. Então, reter essas pessoas foi um desafio muito grande. E as comunidades foram meio que facilitou essa transição. Então, acho que esses 3 momentos foram muito marcantes para o mercado de comunidades. Mas, como eu falei, ainda somos adolescentes, são 19 anos de mercado, e as pessoas começaram a criar essas comunidades. Vamos fazer festa, vamos fazer... Quem participava de algum evento que era presencial e virou uma comunidade online na pandemia? RD Summit, Case... Tem algum evento da saúde que faz todo ano? É possível que deve ter, alguma... Sei lá. Que aí vocês começaram a entrar num grupo de Telegram, e aí ficavam todo mundo mandando spam. Então, assim, criaram-se comunidades para resolver esses problemas, mas não tinha gente para definir a estratégia disso. Passou-se 2 anos, a galera não teve resultado nenhum, ninguém mediu nada, e nessa cambada de layoff que a gente viu nos últimos tempos, as áreas de comunidades foram muito afetadas. Afinal, era uma área que dava muita despesa e pouco resultado. E é aqui que é o diferencial, que é uma das coisas que a Commu tem ajudado, inclusive, a Piuí, a ajudar a entender qual que é o business value da comunidade para conseguir focar numa coisa só. Afinal, a gente pode fazer uma comunidade de colaboradores internos apoiando RH, a gente pode fazer uma comunidade de aquisição para reduzir CAC, a gente pode criar uma comunidade de negócio e engajamento para aumentar o LTV. Então, a comunidade ela é estratégica. As pessoas só precisam entender qual é o objetivo da empresa e alinhar as 2 coisas. Tá bom? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, na comunidade de aquisição, onde a gente fica nutrindo o lead, trazendo essas pessoas qualificadas, a gente inverte a boca do funil. Cada membro da comunidade traz 2 qualificados. Cada 2 qualificados trazem mais 3 qualificados. Então, você reduz drasticamente investimento em redes, SEO, Google, CAC, vai reduzindo. Então, é uma estratégia muito forte. Eu defendo mesmo como embaixadora da palavra, que pregadora da religião da comunidade, mas ela realmente faz sentido. Eu não estaria aqui, depois de 12 anos, entregando as comunidades que eu gerenciei e criei, se eu não tivesse medido desde o começo. E a comunidade ela vem para ser um centro de excelência mesmo, das empresas. Afinal, se você tem, por exemplo, uma comunidade de produto, você está entregando dados e informações para o pessoal de produto, criar novas coisas, melhorar as features. Se você tem uma comunidade de sucesso, você está fazendo o cliente compartilhar melhores práticas do seu produto para aumentar a utilização. Quem faz parte da comunidade do Notion? Gente, é incrível, porque o Notion virou um negócio que é bizarro, não é mais um bloco de notas. Na comunidade, você pega tudo pronto, a galera compartilha, quem criou isso, pega esse código, então é tudo muito mais rápido. Na comunidade, você pega feedback de produto, está desenvolvendo conteúdo, então, assim, ela vira um centro de dados que nutre toda a empresa de forma estratégica. E é isso que a gente faz nas estratégias de comunidade, porque ela tem infinitas possibilidades. Tenho 10 minutos, bora lá. Deixa eu respirar. Quero.
Bom, blockchain, DAOs e evolução, né? Então, você trouxe dois pensadores, eu trouxe um, para quem não conhece Marshall, né? Que ele fala que a gente primeiro molda as tecnologias, né? As ferramentas, e essas tecnologias que moldam a gente. Obrigada, Vânia. Obrigada. Então, o que isso significa? Isso significa que a inovação tecnológica não é o produto, não é o iPhone, não é o smartphone. É o mercado que é movimentado para moderar essas novas tecnologias quando o ser humano começa a utilizar. Né? Então, não é o iPhone, não é o Android, é todo o mercado que ele criou de aplicativos, startups, como ele mudou o comportamento da gente pedir o táxi. Né? Então, é o mercado que está por trás, não é a tecnologia em si que é a inovação tecnológica. E uma dessas inovações tecnológicas que está em altíssima é o blockchain. E o blockchain nada mais é que uma tecnologia que vai dar infraestrutura para o surgimento de novas tecnologias. Né? Ela agrupa as informações através de uma criptografia e ela descentraliza, né? Falo bastante de descentralização, né, Adriana? Né? O poder do desenvolvimento das informações de forma rápida, você passa a ter contratos de um para um e não de um para muitos. Né? Então, você descentraliza, você tira, não vou falar que tira, mas você muda a posição do intermediário. Quem que é o intermediário hoje na área de vocês? Vários. Então, vamos trabalhar essa nova formação desses intermediários. Né? Afinal, você falou muito, mas no blockchain não tem como você esconder dados. Então, o cliente vai poder saber que ele paga R$800 mil de comissão. Afinal, transparência e livre acesso, porque é auditado em tempo real. Não dá para mexer, esconder, ou ter que pedir para ele... Como é que é o nome do documento que você falou, para a gente pedir? SLA. Né? Então, a blockchain ela é uma infraestrutura que vai permitir essas questões de transparência dentro das relações, né, de tecnologia. Aí, beleza, pô, blockchain, bota lá no Google, gente. Em 2 páginas, se vocês lerem, blockchain vai acabar com os bancos. A blockchain vai melhorar o mapeamento da cadeia de suprimentos. Eu vou ver de onde vem o alimento, etc. Eu vou poder escolher melhor. A blockchain vai desburocratizar os serviços, como cartórios, governos, etc. Blockchain vai trazer saúde para todos. Eu vou compartilhar minhas informações de saúde. Né? Eu vou facilitar o acesso. Todo mundo vai conseguir melhorar, né, seu acesso à saúde. E queiram ou não, mas na 3ª página do Google está falando que se você investe em cripto, que é uma das tecnologias da blockchain, você fica mais atraente para o sexo oposto. Né? Então, é chato. Né? Blockchain é chato. Pelo menos para quem não gosta de tecnologia, blockchain é chato. Mas, na real, assim, né, transparente, já que a gente preza por isso, blockchain são dados que são permanentes, são transparentes e são compartilhados. Tem uma linguagem comum, tem uma cadeia de custódia que é segura, né? E não precisa ali daquela 3ª parte, aquela centralização, né? Agregadoras, né? Que tem muito a ver com o que Adriano falou. Né? E, como eu disse, já uma ou a partir de 2 pessoas já podem gerenciar, tendo contratos inteligentes, qualquer tipo de transação. Né? Então, blockchain ela é aquela tecnologia que vai ser base para o surgimento de outras tecnologias. Ela não é o todo, ela é infraestrutura. E ela, como eu tinha até falado, né, ela não tira intermediário, mas ela ressignifica essa pessoa. Por isso que eu não acho, né, que a gente vai só tirar ali o intermediário e tchau, foge daqui e ele vai aposentar. Não vai ser isso. Mas essa pessoa essa posição vai ser ressignificada. Né? Vai distanciar um pouco o controle e essa pessoa vai ter que correr atrás, né? Para fazer novas mudanças e ter uma forma de monetização de outra forma. Né? Então, assim, e aí fazendo um resgate, né, da blockchain, a gente pode lembrar também... Bom, vamos retroceder aqui. O blockchain, então, falando de uma forma geral, ele tira esse poder dos grandes centralizadores. Né?
mas ele não vai acabar com tudo isso, não. E aí, na evolução da web, isso aconteceu também. Né? Se a gente lembra que, de novo, falando de época, né? Na Web 1, era aquela era que todo mundo entrava para ler. Né? A gente tinha que logar com e-mail e senha. A gente anotava a senha num post-it e põe na gaveta. E você não interagia com ninguém. Você entrava no AOL, UOL, o que mais tinha? Geocities, né? Você entrava lá para absorver informação. Você não era ninguém na fila do pão. Na Web 2.0, a gente tem essa troca. Então, a gente vê a criação das comunidades, né? A gente vê as redes sociais, a pessoa passa a ter um pouco de poder ali para comunicar também, não só receber essas decisões dos grandes centralizadores. Né? E ela passa a contribuir também gerando conteúdo. Ela não só recebe mais. Né? Então, ela começa a ser um pouco de autoridade também. E no Web 3, a gente conecta com carteiras, que né, as criptos, NFTs e todas as tecnologias que a blockchain permite que a gente faça e interaja entre si. Então, a Web 3 ela é muito uma evolução, né, da internet feita pelas comunidades. Alguém já comprou cripto aqui? NFT? Como que você desenvolve uma cripto? É uma comunidade. Né? Se junta uma comunidade, cria-se um projeto, tomam-se decisões de forma em assembleias, fazendo votações online. Então, assim, a NFT, a cripto e esses produtos não existem sem uma comunidade por trás engajada, fazendo com que esse produto seja desenvolvido. Né? Então, a Web3 vem muito dessa ponta do intermediário estar ali ajudando e opinando na criação do produto que ele quer comprar. Né? Então, a reflexão, né, que eu trago aqui, que eu falei do passado aí da blockchain, falei das comunidades, mas a gente vê, né, o ser humano, ele era caçador, ele lidava com a agricultura, né, ele era solitário, né, mas ele protegia. Né? E a gente vem com a evolução aí, Web 1, Web 2, a gente começa a ter uma centralização das coisas, cria-se hierarquias, o poder e a aquisição ela passa a intermediar e centralizar tudo, né? E essas expressões de poder, vamos falar assim, começam a verticalizar e replicar uma escala industrial para suprir o mercado. Né? Então, se a gente põe blockchain, Web3, comunidades, todas elas passaram por essa evolução de ser comunidade, ser humano, hierarquia, descentralizado. Né? Então, na rede centralizada que a gente vive hoje, né, a riqueza e a desigualdade é transparente, ascendente. Quando a gente passa a pensar em redes descentralizadas, que é tirar, né, ressignificar o intermediário, a gente começa a ver uma evolução dos modelos econômicos. E se a gente já fala em redes distribuídas, a gente está falando de um sistema mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, mais abundante e próspero. Né? Então, você pega aquela pessoa que estava centralizando, passa ela para uma distribuída, para uma descentralizada, gera essa cultura e depois distribui, né, o conhecimento. Então, DAOs são sobre comunidades. Né? A gente precisa ter essa transparência, a gente utiliza os contratos inteligentes para prestar contas. Como? Através de tokens, NFTs, prestação de contas, compartilhando as responsabilidades. E eu já até mostrei para vocês o que é isso. Né? São comunidades. Mas a gente sai de uma era de escassez, né, que faz competição, que tem guerra, que tem centralização, para uma era de abundância, que é o que a gente está vivendo agora. Né? De colaboração, compartilhamento, cocriação, responsabilidade mútua. Né? E o sistema de saúde e outros sistemas, temos construção civil, startups, todos os mercados estão passando por esse movimento, porque o mundo mudou. Né? Então, a gente sai de um paradigma de escassez para um paradigma de abundância, ressignifica esse poder centralizador, porque, afinal, numa rede de escassez, numa rede hierarquizada, quem realmente manda? Né? Se a gente pegar o mercado de vocês aqui, né? O chefe, os dois C-levels se odeiam, um dos C-levels tem uma paixão gay secreta pelo CEO,
Um vende droga para o outro, um tem amante com... Né? Tem várias relações aqui. E ninguém manda nada. Quem manda ainda é o CEO, independente de tudo que está acontecendo. Se a gente abrisse numa transparência dentro de uma empresa essas relações, o poder de decisão provavelmente sairia de onde ele está. Então, assim, eu tenho 11 segundos para fechar o negócio. Me dá mais 2 minutos. Mas, basicamente, vamos fazer um retrocesso aqui de tudo que eu tentei trazer para vocês. Mas, de novo, né, a blockchain é a infra. A cripto, ela é o dinheiro e o valor que está nessa infraestrutura. A wallet, que a gente conecta, né, que a gente loga nas coisas, ela é a sua identidade. Você não é mais um e-mail, você é uma wallet. As NFTs são as propriedades que você tem dentro, né, da sua wallet. A Web3 é a comunidade. E o metaverso, que a gente não sabe o que vai virar ainda, é uma experiência, né? E aí as DAOs precisam de toda essa estrutura, desde o capital social. Não é porque é descentralizado, é distribuído, que dá tudo certo, né? Mas ela precisa, sim, de capital social, de pessoas que vão compor, né, esses grupos, de um capital estrutural. Existe um framework muito completo, depois a gente pode falar, não dava tempo de falar sobre esse framework. Gerar capital econômico, né? E, principalmente, capital intelectual. Afinal, comunidades, DAOs, tudo são sobre pessoas, né? E, se você não entende de pessoas, você não sabe o que está fazendo, né, dentro do seu negócio. E eu gosto muito dessa imagem, que é um de livro que eu gosto bastante, que, para essas comunidades, tudo isso acontecer, as wallets, as criptos, elas precisam de comunidades que sejam diversas. Porque, se você coloca uma comunidade de homens brancos héteros cis, nada vai ser inovador. Né? Você precisa de skills diferentes, culturas diferentes, perspectivas diferentes, atitudes diferentes, sonhos diferentes, para que esses produtos sejam desenvolvidos cada vez mais criativos, para que eles sejam mais escaláveis. Né? Então, tenta, dentro da sua empresa, se mover em rede. Né? É fácil, né? Mudar de posição. Cansei de ser administrativo, vou passar um tempinho ali na área de produtos. É simples. Nas DAOs, isso é tranquilo, né? Você se movimenta e você compartilha e colabora com projetos que fazem sentido para você. E você acaba desenvolvendo skills e habilidades que antes você nem sabia, possivelmente, que tinha. Sem precisar pedir apoio para conselho, assinar folha na RH, ter que fazer entrevista. Nem lembro mais o que tem que fazer. Não lembro mesmo, desculpa. Mas são atores que conseguem se mover, né? Então, a pessoal de consultoria consegue ajudar uma galera de eventos, que você passa para a parte de internacionalização. Então, é só um exemplo, né, de uma DAO possível dentro de uma empresa. Afinal, a gente sai dos nós, né, são das áreas, passa a criar objetos, e as pessoas que têm interesse nesse objeto se juntam a esse projeto. E, assim, tudo flui. E posso falar que não está tão distante, hein? A gente tem um cliente na Comu que está descentralizando o organograma deles. Né? Uma empresa que tem 80 anos de mercado de logística. Né? Eles chegaram lá e falaram, agora vai tudo em squad, vamos trabalhar em squad. O Itaú, né, tem uma descentralização ali em formato de squad, mas essas descentralizações, distribuições, já estão acontecendo internamente. Então, quando isso passar para o mercado, vai ser muito mais ágil também. E vocês são agentes transformadores dessa mudança. E, nesse cenário, óbvio que as comunidades são importantes. Né? Afinal, você precisa valorizar a pessoa que está ali passando por tudo isso. Né? E essas pessoas, quando engajadas e com essa autonomia que a gente acha que vai delimitar, é muito pelo contrário. Né? Ela vai entregar o melhor, ela vai se esforçar, ela vai trabalhar mais feliz, né? Ela vai entregar uma experiência melhor e ela vai ser recompensada por isso. Então, quando isso for real, vão ser as pessoas que vão reconhecer, impulsionar e vão sustentar esse ecossistema de vocês. Né? Isso é muito precioso. Então, quais as vantagens, né, em descentralizar? Ops! Esse negócio aqui para o próximo palestrante é bom trocar. Mas as vantagens, então, né, você começa numa DAO, incentivar para que as pessoas participem dessa DAO através de NFT, token, né, você incentiva. Você precisa de engajamento e lealdade dos seus participantes, então você precisa de ter um propósito. Você precisa ter uma experiência premium para entregar para essa pessoa, seja por nível de comprometimento ou não.
Você precisa ter uma inovação para crescer, como eu disse, né? As habilidades ali têm que ser misturadas, tem que ter skills diferentes para que isso se desenvolva de uma forma mais efetiva. E você precisa ter espaços seguros para que isso aconteça, que são as blockchains, né? Então, fecha um grande ecossistema e você começa a escalar impacto, fazendo muito mais, com menos recurso e muito mais legitimidade, porque quem está fazendo é quem está na ponta. Então, assim, a grande magia, né, para mim, é a capacidade de tornar essas DAOs ou engajar essas DAOs trabalhando no formato e na metodologia e estratégia de comunidades, compartilhando, né, com essas DAOs responsabilidades, recompensas. Então, a pessoa para de ser receptiva e ela passa a ser ativa, né? Ela não está ali só para apagar fogo, ela está ali criando novas soluções. Então, ela está saindo, ela está ativando o status quo dela, né? Então, conectar, né, essas pessoas, e aí lembro muito de Voicers nesses momentos. Né, alguém aqui foi para o Web Summit, SXSW, só se falou nisso, né? Como as comunidades, como as máquinas, a inteligência artificial está vindo, mas o ser humano está aqui. Ele precisa entender e conseguir lidar com essas tecnologias, né? Então, conseguir conectar essas pessoas, essas máquinas e essas tecnologias disruptivas parece ambíguo, né? Como que eu faço isso? Mas não é. É complexo, né? É dual, mas ela é convergente. Elas não se afastam, muito pelo contrário, né? Elas potencializam resultados juntos. Né? Então, não é só sobre, vamos apostar, 2 dias de inteligência artificial de um monte de expert. Como é que é o nome da rede social? Não, Threads. No dia seguinte, ninguém tinha 2 dias de experiência, no outro dia já tinha coach falando de como é que usa o Threads. Né? Então, não é sobre pegar uma tecnologia que é exponencial e sair apostando só nisso. Não, agora eu vou mudar toda a minha estratégia e vou apostar só em IA. Mas o segredo, né, é aqui que as comunidades fazem essa potencialização, porque a gente reconhece as oportunidades dessas mudanças na comunidade, né? E a gente consegue entender a convergência desses 2 pontos, da relação futura entre humanos e máquinas, entre inteligência artificial e relações humanas, que sejam verdadeiras, né? E entre experiências virtuais que hoje conseguem até trazer sentimento de empatia. Né? No SXSW, você conseguia utilizar uma inteligência, um óculos, né, que te dava uma experiência que te colocava num corpo de uma outra pessoa. Então, ele está trazendo tecnologia, escala, disrupção, mas ele traz a empatia de te fazer passar por uma dor que você nunca teve acesso. Né? Então, parece frustrante, parece que está longe, parece que eu não vou entender nada, eu não consigo fazer. O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas não. Justamente, a gente veio, né, a Comô ela vem justamente para ajudar nessa conexão entre desenvolver essas novas tecnologias, mas não esquecer que o centro é o humano. Né? Então, como diria meu ex, a gente termina por aqui. Eu sei que, no final, a gente vai ter espaço para perguntas, mas eu fico à disposição também para a gente conversar no final. Muito obrigada pelo tempo de vocês, porque eu sei que é o ativo mais valioso que a gente tem hoje. Obrigada. Isso é demais. Sabe que eu sou um amante do tema comunidade. Porque eu acho que ele é o princípio da nova economia. Porque, de certa forma, ele te convida, e é uma coisa que eu falo muito para o time de produto, time de CS, tá aí, Giovana Galeto, time de produto que me ajudou muito, Luciana Soga. A gente precisa fazer uma transformação do ego para o eco, do ecossistema para o ecossistema. Sem essa transformação, é muito difícil a gente gerar valor real para o cliente. Então, eu ouço muito assim, meu produto é demais. É mesmo? Não é o que eu ouço aqui do seu cliente, como intermediário. Eu tenho um baita diferencial aqui. Aí o time de CS volta para mim e fala, não parece, porque não é o que o cliente fala aqui na ponta. Quando a gente consegue fazer essa mudança de entender que eu não sou o sol do ecossistema, e que o sol desse ecossistema é o cliente, e tem vários agentes em volta dele, e eu permito fazer essa troca
de falar, de fato, meu produto não é legal. É legal para eu que fiz aqui o negócio. Deixa eu ver o que a galera está falando. A gente, por exemplo, na Piuí, usa diversos sistemas. Jane citou 2 aqui. Notion e Pipefy. É demais. É demais. Eu tenho certeza, inclusive, que o produto deles evolui a partir da observação do cliente. E mais do que isso, ele evolui a partir de uma conexão e uma vontade real do Notion e o Pipefy ouvir o quanto o produto dele não é legal. Boa parte do produto Piuí, tanto em CS quanto em produto digital, foi construído pelos nossos clientes. Não foi por mim, não foi pelo Baeta, não foi pelo time de produto. Não foi, cara. A gente sabia minimamente para onde ir. Até que a gente assumiu que nós tínhamos uma comunidade de clientes. E que a gente deveria fazer produto para eles, não para mim. Tinha que fazer produto para o cliente, não para a operadora. Ah, mas a operadora... Desculpa aqui o meu francês. Dane-se a operadora. Vamos ver o que o cliente está pedindo, cara. O produto digital nasceu a partir de vontades do cliente. Os produtos em CS... existe o produto Piuí, né? Uma dança entre tecnologia e touch, entre relacionamento e entrega tecnológica. Então, tem hora que o RH está no produto Piuí, mas, ao mesmo tempo, a gente está atendendo alguém na porta do hospital. Ele nasceu a partir da troca com o cliente. Quando a gente se permite sair do ego para o eco, para o ecoa. Deixa eu ver, a gente faz parte dessa comunidade. Deixa eu ver o que está ecoando. Quando eu faço um produto e mando para o mercado responde. O quanto, de fato, eu estou aberto para ouvir que meu produto não é legal. De que aquela entrega não é relevante. De que aquilo não transforma a vida das pessoas. Então, sou um fã do tema comunidade e ganhei 2 grandes aliados. O CEO dessa empresa, Felipe Baeta, e o Head de Marketing, o Zingo. E eu acho que é isso, esse é o lugar. Quando a gente se permite ouvir de coração aberto, transforma nosso produto, transforma a nossa empresa. Caminhando para o fim, e que vai fechar agora, vai amarrar sobre comunidade, sobre sistema, sobre provocação, sobre essas transições que a gente precisa fazer.